Na parábola de Jesus, ele disse que o joio seria colhido primeiro. Por que isso? A parábola sobre o joio, o trigo e o joio. Então nos diz lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. Lá no versículo 30, no finalzinho, Jesus disse que o joio seria colhido primeiro, não é? Então se há a pergunta, o que seria isso? Disse a Bíblia, diz Jesus, que o homem, né, foi ao campo, que esse campo significa o mundo. O mundo. Então ele foi no campo e o homem bom, né, você pode confirmar na sua Bíblia, Mateus 13, 24 ao 30, que o homem bom, ou seja, depois da explicação da parábola do joio e do trigo, no mesmo capítulo, só que lá no finalzinho, já do versículo 40 para frente, mais ou menos, ele deu a explicação do que seria o joio e o trigo. Então, nós temos lá que o campo é o mundo. O trigo foi semeado pelo homem bom, o Filho do homem, ou seja, Jesus Cristo. E o joio foi semeado pelo inimigo. O trigo foi jogado, ou seja, semeado primeiro, não é? Depois disse que afastando-se o homem bom, afastando-se Jesus, veio o inimigo e semeou o trigo. Ou melhor, semeou o joio. O trigo significa o cereal de boa qualidade. Tá? O joio, ele é uma erva daninha. Ele prejudica o trigo, ou seja, ele é muito parecido com o trigo, mas não serve, não tem a mesma, não é um cereal comestível usado pelo homem, não é? Então o joio não tem a necessidade, é uma erva e não tem proveito nenhum, né? Não se aproveita para nada. Então o trigo, na explicação, semeado pelo homem bom, são as palavras de Jesus, é o novo mandamento, quando Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, né? É o cerne da palavra de Deus, ou seja, é o original, a igreja primitiva, ela é o trigo. É aquilo que Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Quando Jesus disse para que nós amássemos amássemos Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos, tudo isso é o trigo, é o que é importante, é o que nos traz saúde espiritual, que nos traz a salvação. Jesus Cristo veio nos trazer a salvação, e o que ele dissipou, o que ele entregou para nós, o que ele deixou para nós é o trigo, não é? É o trigo. Aí Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu. Aí passado no decorrência dos anos, os costumes e vícios, através dos anos, as religiões, foram aparecendo as religiões, que é o joio. Então nós temos aí que já logo ali pelo ano 80, 90 depois de Cristo, já começou os problemas, mas não era religião ainda, não era religião do cristianismo, mas já existia um certo questionamento sobre a divindade de Deus, a deidade de Cristo, não é? Então, a divindade de Cristo. Aí, passados os anos, em 303, né, passou ali 200 e poucos anos, nos anos 303 do quarto século, então houve ali a primeira religião, né? Depois do ano 40 anos depois, surgiu-se então o catolicismo, a primeira religião do catolicismo, porque foi o casamento da igreja primitiva, né, com a política do mundo, que é o Império Romano, que se tornou a igreja católica. Então, o joio, aí começou-se a aparecer o joio, depois veio vindo e aparecendo mais religiões, depois da metade do milênio 2, do segundo milênio, que foi no ano 1480, 1500 depois de Cristo, aí houve a reforma protestante através de Martim Lutero, né, lá na igreja, em Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, ali então foi propagado,
foi ali proclamado a reforma, e aí começou essa avalanche de religiões que nós temos hoje. É religião para todo tipo de costume, para tudo que a pessoa quiser na vida. Se ele não gosta de uma determinada forma, ele vai de uma determinada coisa, ele vai encontrar uma religião para aquilo. Se ele não gosta de outra, ele vai encontrar uma religião que tem aquela. Então ele tem para todos os gostos. Né? Então é o joio, a religião, as religiões é o joio. Mas aqui a pergunta é, por que Jesus disse que o joio seria colhido primeiro, atado aos molhos e jogado no fogo? Diz a palavra lá, em Mateus, conforme já disse, capítulo 13. Por que o joio seria feito isso primeiro? Para depois tomar providência com o cereal bom, com o trigo. Por quê? Para explicar isso aí fácil, Deus deu uma condição para nós agora há poucos tempos, de 2 anos para cá, que veio mostrar para nós o que é o joio. Nós tivemos aí, através do coronavírus, a pandemia, o Covid-19, esse negócio todo para você lembrar, para a gente saber o que é. O que fez com a nossa religiosidade? Ela apagou. Nós fomos proibidos de ir à igreja, nós fomos proibidos de nos encontrar, nós fomos proibidos de visitar, de nos reunir, tá? Então o que virou toda aquela religiosidade que se tinha? Juntava 100, 200 mil pessoas, era aquela coisa grande, aquela fantasia enorme, tudo. O que virou? Virou em nada. Virou em nada. Com o coronavírus, Deus veio mostrar para nós que era tudo, a religião é o joio, não interessa. É joio, tá? Para Deus não interessa. Todos aqueles cantores que reuniam 5 mil pessoas, 10, 40 mil pessoas, né? Aqueles cantores famosos, fez o quê? Não fez mais nada, não pôde fazer reunião, não pôde fazer mais nada, apagou tudo. Aqueles pregadores que cobravam 40 mil reais, 50, 80 mil reais e queriam hotel de primeiras e tudo mais para poder vir nos grandes congressos, nas grandes festividades, aquelas coisas enormes, cheias de tudo quanto era pompa, não é? O que aconteceu com aquilo? Foi proibido por causa do corona, por causa da pandemia mundial, foi proibido no mundo inteiro. Ninguém mais pôde se reunir, ninguém mais pôde fazer todo aquele auê todo. Tá? Por quê? Isso Deus nos fez, daí nós temos que tirar uma lição muito importante para nós, que tudo isso era o quê? Fantasia, tudo isso era espuma, na verdade, tá? Tudo isso é espuma, tudo isso é joio, tudo isso é religiosidade, tá? E então a religiosidade será colhida. Deus já deu um exemplo agora, já deu um exemplo para nós ficarmos, fique esperto, meus queridos, tá? Deus já deu uma demonstração de que a religiosidade vai ser extinta, tá? Nós, com o passar dos anos, passar dos tempos, vai entrar aí cada vez mais a perseguição ao povo de Deus, ao povo que prega o evangelho, ao povo que tem a Bíblia Sagrada, ao povo que obedece a Deus. Cada dia vai ser mais perseguido da agora para frente, vai ser de uma forma que até que vai chegar uma hora que vai ser proibido reuniões, vai ser proibido igreja, vai ser proibido a Bíblia, vai ser proibido tudo isso, tá? Aí é que vem o trigo. Aí é que nós vamos nos revelar se somos trigo ou não, tá? Aquelas pessoas que com essa pandemia se esfriaram, se desistiram, é porque era joio, tá? Joio não tem o que aproveitar, entendeu? Não tem, ele se desfaz, tá? E com o passar do tempo, para o arrebatamento da igreja, vai acontecer primeiro isso. Primeiro vai acontecer a perseguição, tá? Porque a religiosidade tem que se apagar, tem que ser colhido. Toda essa fantasia, esses grandes movimentos, cheio de toda pompa, isso aí é só religiosidade. Isso é o povo que adora a Deus de boca apenas, de lábio, mas o coração está longe de Deus. Ok? Então, o que nós temos aí é a encontrar que o joio, a religiosidade, será tirada primeiro. Então, o joio. Então, tudo isso que você pensa, porque você pensa que você vai na igreja, tá? Porque você é salvo que você vai na igreja, todas as religiões têm seus templos, tá? Porque eu vou uma vez por semana, todos vão nos seus templos. Porque eu sou assíduo, eu tenho um cartão de membro, todos têm o documento da igreja dele, tá? Então, todos têm uma identidade a seguir,
tá? De religiosidade. O que eu quero dizer é que tudo isso é fantasia. O que Deus quer é o cerne, é o original, aquilo depois da cruz, quando Cristo morreu no ano 29 depois de Cristo, no primeiro século. Ali não tinha templo, ali não tinha religião, ali não tinha grandes eventos, ali não tinha grandes congressos, ali não tinha nada dessas grandes movimentos, né? Grandes feitos. Afinal de contas, para nós foi reservado as grandes coisas? Para nós foi reservado, nós temos que fazer as grandes coisas? De forma alguma. Vamos para a Bíblia. Diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então o muito, a grandeza é de Deus. Para mim, Deus requer o pouco. O pouquíssimo, é nisso que eu preciso ser fiel, tá? Agora o grande é Deus que põe, é Deus que proporciona. O grande, a grandeza pertence para Deus. Para mim pertence o pouquinho, a minha fé, a minha assiduidade, né? A minha adoração sincera com Deus, o amor ao próximo, amar ao próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso, essa pequenez aí é que pertence para mim. Tá? Então, para mim, não pertence grandes eventos. Vamos fazer um evento vai juntar 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 1 milhão. Só grandeza, coisa bonita, coisa de grandes, né, proporções. Isso não é de acordo com a Bíblia. Deus não quer isso de nós. Deus quer a pequena coisa. A oferta da viúva era a oferta menor que tinha. Dali tinha os que estavam fazendo as grandes coisas, os grandes eventos, dando seus grandes cheques, né? Grande dinheiro e tal. Mas Jesus se agradou daquela ofertinha pequena. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. É Deus que põe no muito. O muito é privativo de Deus, é dele. Agora o pouco é meu. Tá? Então eu tenho que ser o pouco do trigo. Eu tenho que ser o trigo original, puro, pouco. Esse joio, toda essa fantasia toda, isso não vira nada. Isso é joio, não será aproveitado. Antes será colhido e lançado fora, para o trigo ficar puro e Jesus buscar a sua igreja. Tá? De uma forma assim, antecipando os dias de Jesus buscar essa igreja, nós vamos praticamente, a possibilidade é grande de nós nem nos templos podermos ir. Os templos vão ficar fechados. Para nada vai prestar, a não ser juntar rato e pombo, não é? Então para nada vai prestar. Por quê? É religiosidade. Templo é religiosidade, tá? Tiago escreveu, capítulo 1, 27, sobre a religião pura e imaculada, é socorrer as viúvas, os necessitados, os estrangeiros, tá? Pedro também escreveu em sua carta, que disse o seguinte: não pela vã tradição que recebemos dos nossos pais. Essa vã tradição que recebemos dos nossos pais é a religião. Que naquele tempo Pedro estava se referindo ao judaísmo. Aquela era a vã tradição que receberam dos pais, o judaísmo. Tá? Que não é por isso, mas sim por um amor sincero, buscar Deus de verdade. Esse é o trigo, esse é o trigo. Esqueça o joio, deixa de muita grandeza, deixa de procurar grandeza. Seja pequeno na presença de Deus, procura pequenez na presença de Deus. Esse é o trigo. Nós precisamos ser o trigo para ser colhido, coisa que presta, coisa que surte efeito, aproveitável aos olhos de Deus é o trigo. O joio não tem necessidade. O joio, Deus não tem compromisso com o joio. Ok? Então, por isso que o joio será, respondendo a pergunta bem clara, será colhido primeiro porque a religiosidade será abafada, será extirpada, tá? Toda essa fantasia, essa grandeza, essas coisas que Deus não se agrada, tá? Porque não tem sinceridade, não tem o amor de Deus, essas coisas, tudo isso será apagado, será extirpado, será queimado, para poder o trigo ficar limpo e puro para Deus buscar a sua igreja, buscar o seu arrebatamento. E reflita bem, o coronavírus veio mostrar para nós o que é ser puro, o que é ser trigo e o que é ser joio. O trigo foi eu adorando a Deus dentro da minha casa com minha família, cantando os hinos, adorando a Deus, orando ao Senhor de madrugada, tá? Meditando na palavra de Deus. E o joio
que era toda aquela religiosidade, terninho, tal, gravata, um monte de coisa, Bíblia debaixo do braço, vamos para a igreja 7 vezes por semana, né? Todo dia na igreja, todo aquele negócio, tá? Mas isso tudo o coronavírus apagou, mostrando para nós, um recado de Deus, de que isso não interessa para ele, tá? Não interessa para ele, isso é joio. Ok? Espero que tenha ajudado a você entender o porquê o joio será colhido primeiro que o trigo. Deus abençoe a todos.